Paz, irmãos, tudo bom? Bom dia a todos, boa tarde, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu queria falar sobre um outro tema da Bíblia que eu li hoje e Deus falou muito comigo. Então, assim, como eu falei, eu vou tentando passar toda semana um tema. Deus tem falado comigo de fazer isso e Deus falou muito agora sobre o tema aborto. Muitas pessoas têm muitas dúvidas na sua cabeça, na sua mente, sobre um tema desse. Um tema difícil, né, de falar. Muitos consideram que o aborto não deve ser ilegal, que o aborto tem que ser um direito da mulher, mas às vezes não entendem que o aborto tira a vida de uma pessoa, de um ser, na verdade, né? Que vai se formar uma pessoa. Muitos dizem que o embrião não tem pensamento, não tem entendimento, mas é um ser que vai se formar um ser humano. Esquecem que cada um de nós, que hoje somos aqui um ser humano, fomos um embrião um dia. Então não tínhamos consciência do que éramos, mas a nossa consciência foi vindo até nos tornarmos um ser humano. E se a gente pensar que tudo aquilo que não tem consciência pode ser eliminado, é difícil, porque há várias pessoas que ficam em coma sem consciência. Nem por isso a gente já mata ela de uma vez, sem ter um diagnóstico ou alguma coisa que diga que ela não vai voltar à consciência, né? Eu sei também que há aquelas mulheres que às vezes sofrem um estupro e acabam ficando grávidas. É difícil, né, falar sobre isso, sobre pensar nisso, porque nós não estamos sofrendo aquilo. Mas Deus também nos dá a oportunidade da adoção, muitas vezes, porque aquela criança vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu, a pessoa não vai aguentar. Então acho que, como a Bíblia diz, em vez de matar um ser, é melhor deixar ele vir à vida e dar oportunidade para que outros que ainda não podem ter filhos, não podem, que querem adotar mais uma criança na sua família, possam ter essa oportunidade de cuidar deles. Então, sim, na Bíblia, lá no Salmo 139, 13 e 16, diz assim: Assim tu moldasses por dentro e por fora, tu me formasses no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Então aqui nós vemos que desde o embrião, Deus sabe o que nós faremos, sabe o que nós poderemos chegar a ser. Deus tem consciência, nós temos que ter consciência de que Deus tem um propósito para nós, não é só depois que nascemos, mas desde quando somos um embrião, sabe dos nossos dias, sabe tudo que vai acontecer, o tempo de vida que nós teremos, desde quando somos um embrião dentro da nossa mãe. Então, cada ser tem um plano de vida, pode ser curto, muito curto, ou pode ser longo e muito longo, mas isso só Deus sabe. Então, assim, só Ele pode determinar o começo e o fim de uma vida. E lá em Gênesis 9, do 5 ao 6,
Gênesis 9, do 5 ao 6 diz assim: Mas vingarei o sangue de vocês contra os animais e contra os outros seres humanos. Qualquer pessoa que derramar sangue humano terá seu sangue derramado pelas mãos dos seres humanos. Pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem, refletindo a sua natureza. Aqui diz que qualquer pessoa que derramar o sangue de outra, e quando Deus fala aqui de derramar sangue, fala de morte, tendo consciência do que está fazendo, de querer matar a pessoa, depois terá que prestar contas dessa vida que foi tirada a Deus. E às vezes, e como fala aqui nessa versão, muitas das vezes vai ser tirado pela própria humanidade, pelo próprio humano, terá sua vida tirada. Mas o que é importante entender é que a sua vida, você vai ter que prestar conta da vida que você tirou. Então imagine, se Deus fala isso de qualquer pessoa e até de animais, imagine de um ser que nem sabe o que está acontecendo e nem está entendendo ainda o porquê que está ali naquele momento e que ainda vai se formar e ter consciência de tudo que está acontecendo. E principalmente, tirar a vida de um ser que é a imagem e semelhança da natureza de Deus. Então a gente tem que entender essa parte também, né? De tirar a vida de alguém, tirar a vida de um ser que vai se formar um ser humano e que desde o seu embrião Deus já tem um propósito nele. E isso será prestado contas. E lá em 1 João 1,9 João 1,9 diz assim: Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Quando fala aqui de admitir o nosso pecado, é confessar o nosso pecado a Deus. Pedir perdão para Ele. De alguma coisa que a gente fez, inclusive isso, né? Então, se por algum motivo você não tinha entendimento, acabou fazendo algo desse tipo, Deus é misericordioso e bondoso para nos perdoar. Ele morreu naquela cruz, foi para isso, para nos perdoar de todos os pecados, né? Mas a gente tem que confessar a Ele e Ele vai nos perdoar de tudo, todos os pecados. O único pecado assim que fala na Bíblia que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não fala de mais nenhum outro. Então, tenha no seu coração, peça a Deus perdão e confesse a Deus que você será perdoado e não precisará mais viver né, acorrentado por esse pecado o resto da sua vida. Porque Deus vai te libertar disso. E lá em Lucas 6, do 35, 36, Lucas capítulo 6, versículo 35, 36, diz assim: Digo a vocês, amem seus inimigos, não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Então, aqui diz que Deus fala que nós temos que ser bondosos, e que a gente tem que ser misericordioso um com os outros, porque Deus, Jesus Cristo, foi misericordioso conosco. Ele não condenou, não analisou, não julgou o pecador antes de amá-lo primeiro. Foi a tal ponto dele dar a sua própria vida por aquele que peca, por aquele que cometeu o pecado. Então, sim, é um amor muito grande que perdoa. Então, se você
algum dia fez algo como um aborto, ou tirou a vida de alguém, ou qualquer outro pecado que hoje te incomoda, peça perdão a Deus. Porque Deus já levou o seu pecado lá na cruz do Calvário. Ele já sofreu e derramou sangue por ele. Então, que isso possa te ajudar, de alguma forma, a se entender melhor, a refletir sobre você mesmo e ter a consciência de que você pode ser perdoado. Porque Deus morreu naquela cruz foi justamente para isso, para que você possa ter uma nova vida em Cristo Jesus e aproveitar aquilo que Deus tem nos dado de melhor, tanto aqui na terra, porque a eternidade já está guardada para nós. Amém? Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus abençoe a sua semana, a sua vida e tudo que você fizer. Amém.